Meus irmãos, bom dia, graça e paz. É uma alegria muito grande estar falando com os irmãos nesta manhã de domingo, dando continuidade à nossa escola bíblica virtual. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Tiago, um texto que fala forte ao meu coração, e eu peço ao Senhor que também possa usar deste texto para falar ao coração dos irmãos desta manhã. Mas antes de começarmos a nossa lição, eu quero pedir para os irmãos fecharem os seus olhos para que nós possamos estar orando, pedindo a capacitação e o direcionamento do Senhor no estudo da sua santa e poderosa palavra. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estar meditando e estudando a sua santa, poderosa e bendita palavra. Que o Senhor possa me usar nesta manhã de domingo, a fim de que a sua mensagem possa chegar aos corações das pessoas que necessitam. Senhor Deus, que vidas possam ser impactadas, que almas possam ser conquistadas, ganhas, Senhor, para o seu reino eterno. É isso que eu peço no sagrado nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, ou melhor dizendo, o título desta lição de hoje, Provação e Tentação. Um título que, ao meu entender, tem muito a que ver com o momento que nós estamos vivendo. Um momento que para algumas pessoas é de segurança, de incerteza. Mas para outras pessoas, meus queridos, é um momento de afirmação, de meditação, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual. É um momento de ter certeza ou de reafirmar para aquela pessoa que tinha dúvida que Deus sempre esteve, está e continuará estando no controle de todas as coisas. Que tudo que acontece é por permissão de Deus. Mas tem pessoas que ainda se questionam, né? Pessoas que ainda acham o direito de questionar Deus, porque Deus não interrompe essa doença, né? Esse momento de turbulência que nós estamos vivendo. E a mensagem de Tiago, que vamos ler a seguir, que se encontra no primeiro capítulo de Tiago, nos versículos 12 e 15, é uma mensagem forte, é uma mensagem que nos leva ao encorajamento, na perseverança, mas também que puxa nossas orelhas. E ela, meus irmãos, diz o seguinte: pega a sua Bíblia e vamos ler. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá de fazer ou dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém, nem a ninguém, meus irmãos, tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Tentação e provação, ou provação e tentação, são testes da fé. E para um melhor entendimento, para continuarmos, eu começo falando, ou questionando, melhor dizendo, a você. Meu irmão, você sabe o que é uma provação? Provação é uma dificuldade que prova a nossa fé. Ninguém gosta de ser provado, meu irmão. Ninguém gosta de passar por tribulações. Mas essas provações servem para nos fortalecer, para que nós possamos crescer na nossa fé. E Deus nos permite que estes momentos, que essas provações possam ocorrer. Mas Ele não tenta ninguém, meus queridos. Isso é fato, isso tem que ficar claro nas nossas cabeças, nas nossas mentes. E seguindo o raciocínio, eu digo que é muito fácil seguir a Jesus quando tudo está bem, tudo está correndo bem nas nossas vidas. Mas o que acontece quando as coisas, meus irmãos, começam a fugir do controle, começam a correr mal? O que nós fazemos? Será que nós amamos a Jesus
de verdade ou somente queremos dele as coisas boas? Será que nós, meus irmãos, estamos prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? Este é a provação e é o teste da fé. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, nos diz a seguinte palavra: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado ou comprovado, de acordo com essa tentação, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, uma provação, ela pode vir por circunstâncias diferentes. Ela pode ser uma dificuldade normal, seja por uma doença, no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia. Pode ser também, meus irmãos, num conflito na fé, como ter que fazer uma escolha entre pecar e perder o emprego. E quando eu leio ou falo essa afirmativa, eu imagino e lembro de um vídeo que circula na internet de um jovem que, para ser promovido, ele teria que se corromper. Ele vai para casa e no dia seguinte ele fala para a pessoa, para o seu chefe que eu queria promover, que estava testando, vamos dizer assim, que ele não faria aquilo. E o seu chefe pergunta, joga-o na parede, dizendo que se ele sabe as consequências daquela negativa. E ele afirma que sim. Questionado, ele fala que é temente ao Senhor, ao seu Deus, aquele que ele serve. Meus irmãos, era um teste para saber se ele realmente era confiável, se ele realmente era uma pessoa honesta. E ele passa no teste. Não porque ele seja uma pessoa acima da média, mas porque ele é fiel ao seu Deus. Ele é fiel ao seguir a palavra do seu Deus. Então, quando eu faço essa afirmativa, eu falo isso. Eu penso nesse vídeo. A vida se torna mais complicada, suas convicções, meus irmãos, são testadas. E nós temos que tomar uma posição. Ou nós continuamos crendo em Deus, ou nós o abandonamos. É neste sentido que as provações, as quais passamos, por muitas vezes, nos colocam contra a parede. A provação, meus irmãos, está vinculada à permissão de Deus. O seu objetivo, meus irmãos, torno a repetir, é fortalecer a quem está sendo provado, para que ele possa sair amadurecido, honrado e receba uma responsabilidade maior no serviço de Deus. A perseverança em Deus, meus irmãos, também é algo a ser dita neste momento, diante da provação. E quando eu falo de perseverança, eu tenho também consciência da questão de dependência, de submissão. E Jó, meus irmãos, ao meu ver, é um clássico que nos reflete muito bem a essas afirmações que eu estou fazendo neste exato momento. Mesmo em sua fragilidade demonstrada na resistência em aceitá-la como justa e até mesmo ter questionado a Deus, no final, meus irmãos, Jó reconheceu que o silêncio deveria ser escolhido desde o princípio como melhor alternativa. Na sua Bíblia aí, abra no livro de Jó, no capítulo 42,
dos versículos 1 e 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendiam, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, toda aprovação requer dependência. Ao momento que eu me considero autossuficiente, eu não evoluo, pelo contrário, eu faço uma regressão. Eu tenho que entender que eu sou totalmente dependente de Deus, porque sem Deus na minha vida, eu nada sou. E Jó traduz muito isso. Essa passagem nos fala do reconhecimento da soberania de Deus. Meus irmãos, também temos que falar neste exato momento sobre a importância das provações. A provação nos desafia a confiar mais em Deus e a crer nele, mesmo quando não vemos uma solução. Quando passamos por provações, ficamos mais fortes, porque nossa fé e a perseverança crescem. No momento da provação é difícil, mas depois, meus irmãos, nós receberemos a recompensa. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 a 4, nos diz o seguinte, leia na sua Bíblia: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Os tempos de provação, meus irmãos, aprofundam o nosso relacionamento com Deus. Por vezes, até por mais tempos de tranquilidade. Com a provação, meus irmãos, Deus nos ensina, nos corrige e nos faz amadurecer. Se a nossa fé não fosse provada, nunca iremos crescer. E Tiago, no capítulo 1, versículos 2, nos diz: feliz, meus irmãos, é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Meus irmãos, a coroa da vida receberá como recompensa a vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam. Tem melhor recompensa do que essa, meu querido? Eu tenho certeza que ao ler a palavra de Deus, ao meditar sobre ela e ser impactado por todas as maravilhas e milagres que Deus realiza na nossa vida diariamente, aos quais nós, por muitas vezes, não damos valor e menosprezamos, nós percebemos o quanto é importante a vida eterna, o quanto é um privilégio estarmos com Deus no seu reino. Isso é algo que queima, é um fogo que queima o nosso peito. É uma vontade que resplandece, uma vontade que nós temos a certeza que Jesus venceu a morte e em Cristo nós também superaremos a morte. Isto é provação. E provação tem que ser enfrentada, superada com Cristo. E agora o que é tentação? Tentação, meus irmãos, é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A tentação vem do diabo
ela vem de outras pessoas, ela vem de dentro de nós, mas nunca vem de Deus. A tentação é também um teste de fé, cuja origem é satânica e o objetivo principal é nos afastar de Deus. A perseverança no Senhor, meus irmãos, envergonhará Satanás e seus agentes, glorificará o nome do Senhor Jesus e nos colocará maior honra diante daqueles que em todo o ciclo da tentação nos elegeram como exemplos de fidelidade e firmeza na fé. Deus nos prova, meus amados, mas nunca nos tenta. Ele odeia o mal e nunca nos convida a pecar. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, nos diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Meus irmãos, a tentação vem dos nossos desejos malignos, das nossas coisas ruins que trazemos do mundo ou do diabo. Muitas vezes a aprovação e a tentação vêm juntas, mas a aprovação é uma circunstância difícil, enquanto que a tentação é um convite ao pecado. Por exemplo, a aprovação seria ter de escolher entre pecar e perder o emprego. Tentação seria um apelo para pecar, para não perder este emprego, trocar valores, negociar princípios, a fim de que o meu emprego pudesse ser preservado. Eu esqueço do Senhor, esqueço dos seus ensinamentos, deixo o Senhor como secundário na minha vida e coloco como prioridade o meu emprego. E naquele momento, tudo que eu faço é para agarrá-lo com unhas e dentes. Tentação, meus irmãos, tenta levar uma pessoa a pecar. Ela vende a ideia do pecado, fazendo parecer que ele é bom para nós. Você quer pecar, você precisa pecar. Não tem problema em você pecar. Eu lembro daquele jingle de compre batom, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. É hilário, mas o pecado, se nós não estivermos fortalecidos pela palavra, no estudo da palavra, firmes no Senhor, é aquela voz, faz, não tem nada a ver. Faz sim, não tem nada a ver. Que mal tem? E se você não estiver firme, se você estiver fraco, não estiver fortalecido, você vai cair na turma do nada a ver. E vai acabar pecando. E de onde vem esse pecado, meus irmãos? Como disse anteriormente, esse pecado vem do diabo. O diabo quer nos destruir. Levando ao pecado, ele tentou Adão e Eva. E eles caíram no pecado, no paraíso. De outras pessoas. Algumas pessoas nos convidam e nos pressionam a fazer o que é errado. Isto é uma tentação. De dentro também vem a tentação. Nossa natureza humana nos convida a pecar diante de algumas situações, porque somos imperfeitos. A Bíblia nos diz que a tentação nunca, meus irmãos, vem de Deus. Ela vem do diabo, de outras pessoas, de dentro de nós, mas nunca de Deus. Deus odeia o pecado e nunca convida ninguém a pecar. Tiago 1,13, nós já lemos. Ele permite que situações que temos de escolher entre o bem e o mal, provações, mas ele nunca tenta pecar. Deus nos ajuda, meus irmãos, a resistir a essa tentação. E virando um pouquinho a página, ou prosseguindo um pouco mais, eu quero dizer para os irmãos que não é pecado ser tentado. Jesus também foi tentado, mas nunca pecou. Em Hebreus 4, no versículo 15, nós podemos ler: pois não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer
compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Apenas é pecado quando nós não resistimos à tentação. Mas não devemos tentar levar também, meus irmãos, outra pessoa a pecar. Isto é errado. Provocar o pecado, ter o propósito do pecado, isso é errado. E como resistir a essa tentação? Todos nós somos tentados. É bom evitar situações de tentação, mas não podemos evitar tudo. A Bíblia nos mostra como resistir à tentação. Primeiro, pedindo a ajuda de Deus. Nós não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,13, Jesus nos ensinou a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. Com a palavra de Deus, meus irmãos, Jesus resistiu ao diabo, citando a Bíblia. É importante conhecer as verdades da Bíblia e confiar nelas, e que nos argumentos nós temos para não ser tentados, não cairmos em tentações. Dizer não. É preciso dizer não, meu querido. A gente não pode ser aquela pessoa, nós não podemos ser aquela pessoa que tudo tem assim, tudo está sorrindo. Às vezes é dizer não. Não, ele nos faz resistir. Não podemos ficar passivos quando reconhecemos uma tentação, precisamos rejeitá-la. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nos diz algo sobre isso. Fugindo. Deus sempre nos dá uma forma de escapar da tentação. Às vezes, como no caso de imoralidade sexual, isso significa fugir da situação. Na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, nós também temos uma palavra sobre isso. Nós não precisamos ser valentes e bater de frente com a tentação, não, meus queridos. Às vezes nós temos que ser covardes e reconhecermos que não temos forças para batermos de frente com aquela tentação. E o melhor momento, a melhor escolha é escapar, é fugir. Mantermos distância daquela tentação. Isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Isso é obedecer à palavra de Deus. Isso é reconhecer a nossa submissão e dependência do Senhor, a fim de que possamos ser fortalecidos. Resistir à tentação pode ser difícil, mas Jesus está do nosso lado para nos ajudar. Hebreus 2, 18. Nem sempre fazemos o que é certo e caímos em tentação. Quando isso acontece, podemos pedir perdão a Deus e aprender com os nossos erros. Deus perdoa quem se arrepende verdadeiramente, meus irmãos, e ajuda a quem quer mudar de vida. Concluindo, eu quero dizer que devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida, pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Atos 14, versículo 22. Prosseguir em meio de grandes sofrimentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Mas certo de que todo o mal, embora pareça descontrolado neste mundo, Deus está no controle, está na alçada de Deus. E este mal é usado para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo ao seu propósito. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28. Meus irmãos, Deus é imune ao mal. E com ele lida sem se comprometer. O que não acontece com nós, seres humanos, que acabamos enredados por ele. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6. Que possamos, meus irmãos, lutar incansavelmente contra as tentações, procurando
aprender mais do Senhor quando formos provados. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que possamos crescer nas provações e reconhecermos a nossa dependência do Senhor. E que toda vez que possamos que sejamos tentados, que possamos recorrer a Deus, pedir a sua ajuda, a fim de que possamos ser vitoriosos, não pelas nossas forças, mas por Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, um excelente domingo a todos, a paz.